Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Edgar e hoje damos sequência ao curso do Microsoft Word 2019. Vamos lá? Nesta aula vamos conhecer tabela, recurso do Word usado para organizar informações, sejam elas do tipo textos ou alfanuméricos, de forma que deixe uma leitura bem mais fácil para o usuário, certo? Para acessar o recurso, você pode vir aqui em Guia Inserir, opção Tabela. Quando você clica nessa opção, veja que aparece este quadro e à medida que você passa o mouse, ele já vai desenhando para você. Ou seja, nós temos colunas e linhas. Tabela é isso. É um conjunto de colunas e linhas. Aqui neste ponto, aqui nesta opção, nós podemos ter uma tabela de 10 por 8, ou seja, 10 colunas por 8 linhas. Essa é uma opção. A outra opção é você vir aqui em tabela e escolher, por exemplo, inserir tabela. Quantas colunas e quantas linhas você quer. Então vamos escolher aqui, por exemplo, 3 colunas por 2 linhas. Eu dou um OK, está lá o resultado. E a outra opção, tabela, desenhar tabela. Lá você vai ter um lápis e aí você pode traçar o desenho que você quer, vai fazendo as divisões para formar as colunas e vai fazendo as divisões para formar as linhas. Automaticamente ele habilitou aqui algumas opções de ferramentas de tabela. Na guia layout você tem também uma borracha que pode trabalhar em paralelo com o lápis. Então eu vou limpar esta opção, basta posicionar a borracha, dar um cliquezinho e ele já apaga aquela borda para você, aquele traçado para você. Isso aqui é como se eu tivesse mesclado. Vou soltar a borracha. Observe, vou selecionar a segunda linha. Aqui ainda, na opção Layout, eu tenho a opção de mesclar células. Está lá. Olha só, é a mesma coisa que eu fiz anteriormente com a borracha. Certo? Apagar uma tabela, o processo também é simples. Você clica nesta opção que apareceu aqui no canto superior esquerdo, basta clicar, ele seleciona toda a sua tabela. Lá na guia Layout, você tem a opção de excluir. Quando você clica nesse botão, você tem a opção de excluir células, colunas, linhas e tabela. Eu quero eliminar a tabela toda, então basta clicar, já está lá o resultado. Também você pode fazer assim, selecionou a tabela, botão direito do mouse, opção excluir tabelas, certo? Vamos a um exemplo, inserir aqui uma tabela. Então, inserir tabela, eu quero a opção 3 por 2. Já está lá, vou dar um OK, está desenhada de forma bem uniforme. Então eu vou colocar lá o campinho nome. Olha só, para pular para outra célula que está na segunda coluna, você pressiona a tecla Tab. Ele já pula automaticamente. Tá? E aí eu vou colocar telefone. Você não deve dar Enter, porque se eu der um Enter, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir espaços dentro da célula, e não é isso que a gente quer. Então eu vou colocar mais uma vez telefone e aperto a tecla Tab. Lá no final eu vou colocar, por exemplo, cidade. Terminou, o que eu faço? Basta pressionar a tecla Tab, ele já pula para a próxima linha. E aí eu vou colocando, vou preenchendo os dados, né? Mais ou menos assim, desta forma. O telefone vou colocar lá 41 1234 5678. Vou colocar lá a cidade, por exemplo, Curitiba. Ah, mas eu preciso de mais linhas.
Vejam que eu não defini isso lá no início, quando eu criei a tabela, quando eu inseri uma tabela. Por quê? Porque eu tenho a opção do Tab. Se eu apertar aqui a tecla Tab, perceba o que ele vai fazer. Olha só onde é que está o cursor, está na última célula. Pressionou a tecla Tab, automaticamente ele já insere uma nova linha. Então eu vou colocar lá mais um, né? Cicrano de tal, telefone 41 9876 5432 e vou colocar lá cidade Curitiba. Pronto, terminou, não preciso mais, basta clicar aqui fora, ok? E aí a gente consegue trabalhar nisso aqui. Por exemplo, vou selecionar a primeira linha, habilitou lá as ferramentas de tabela e eu vou escolher a opção centralizar. Ele já centraliza vertical e horizontalmente, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Aproveitando que já está dessa forma, eu venho na guia Design e escolho um sombreamento. Olha, tenho mais uma opção aqui, ó. Vou escolher lá um azul. Pronto. Este conteúdo eu preciso que fique centralizado. Esta segunda linha, ó, selecionou, página inicial, centralizar. Eu poderia ter feito as duas linhas seguintes. Ó, selecionei e centralizado. Pronto, o conteúdo já está dessa forma. Digamos que você tem uma tabela aí já com vários nomes, telefones e cidade e lembrou que faltou um campo. Você não vai apagar e fazer tudo de novo. Você posiciona o ponteiro do mouse, olha só, serve para selecionar. Olha só, selecionei esta coluna, esta outra coluna, eu posso selecionar arrastando da mesma forma como eu fiz aqui com as opções de linha, ok? Muito bem, então digamos que faltou o campo e-mail, eu posso clicar aqui, habilitou lá a guia layout, eu tenho as opções de inserir acima, inserir abaixo, a esquerda e a direita. Neste caso eu quero a esquerda. Pronto, olha só, eu tenho mais uma coluna inserida, então eu posso colocar lá e-mail. Ah, eu gostaria de inserir uma linha entre um nome e o outro. Eu tenho várias alternativas. Uma delas, que é bem interessante, quando você posiciona o ponteiro do mouse aqui perto, ó, vai abrir um botão que é um sinal de mais. Quando você clica, ele abre a linha para você. Isso serve também para a coluna. Vou aproximar o ponteiro do mouse, abriu lá o sinalzinho de mais, clicou, eu tenho mais uma coluna. Assim como a gente pode inserir, a gente pode excluir também. Ó, vou selecionar e vejam que eu tenho a opção de excluir. Eu quero excluir o que? Agora é coluna. Vou apagar esse e-mail também, não preciso mais dele. Então seleciono, excluir colunas. Agora eu quero eliminar esta linha. Seleciono, guia layout, excluir, opção excluir linhas. Eu vou aumentar aqui a largura das colunas. Então vou puxar uma por uma, mais ou menos assim, desta forma. Eu também tenho a opção de selecionar toda a tabela. Lá na guia Design eu posso escolher estilos de tabela. Você pode fazer a rolagem clicando nessas setinhas, ou então você abre as opções aqui embaixo. Olha só, temos bastante opções. Eu vou pegar aqui, por exemplo, à medida que você passa o mouse, ele já vai te dando uma prévia. Eu vou pegar aqui essa opção em azul. Clicou, está lá o resultado. Então, uma forma rápida de você formatar uma tabela é vir aqui em Design, escolher um modelo do estilo, está lá. Ó, de novo, vou selecionar, vou pegar uma outra opção, está lá o resultado. Pode trabalhar de várias formas para inserir uma tabela. Estas são as opções do recurso tabela do Word.
Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.